Ele é considerado o ídolo dos maiores jogadores da história do futebol africano. Antes de Roger Milá, Abedi Pelé e as estrelas africanas da atualidade, Salif Keita, nascido no Mali, levou o nome da África para o mundo inteiro, principalmente jogando na França. Aos 76 anos, Salif Keita nos deixou e é obrigação do África Mamba trazer a biografia da lenda malinesa que construiu um legado sem precedentes na história do futebol africano até então. Antes de tudo, é importante dizer que o Mali de Salif Keita, nascido em Bamako, era um país recém longe da dominação colonial francesa. Era um Mali, sobretudo, em reconstrução. E Salif Keita foi um nome forte no futebol malinês. Desde muito jovem, o atacante já chamava atenção no país, algo extremamente incomum naquela época para o futebol mundial. Para você ter noção, Keita estreou nos profissionais com 15 anos de idade, cara, antes de brilhar nos maiores clubes do Mali, o AS Bamako e o Stade Malien. O brilho no Stade Malien, um dos clubes mais prestigiados do Mali até então, o levou ao rival Bamako. Enquanto no Stade Malien Salif Keita chegou a uma final continental e conquistando o vice-campeonato, no Bamako, antes dos 20 anos de idade, o jovem malinês conquistou 3 campeonatos da primeira divisão no Mali, sendo tricampeão malinês, além de chegar a outra grande final da Copa dos Campeões da África, equivalente ao torneio de clubes mais importante do continente africano. E tudo isso repetindo com menos de 20 anos de idade. Entre os anos 60 e 70, o fluxo dos craques africanos era muito restrito ao próprio continente africano, com pouquíssimos jogadores atuando na Europa e tendo oportunidades reais de jogar no velho continente. Salif Keita chamava a atenção pela plasticidade nos dribles, pela inteligência com a bola no pé e por ser um jogador moderno e à frente da sua geração. E o Salif Keita, com 20 anos de idade, lá por 1967, saiu fugido do Mali para assinar com o maior clube da França, o Saint-Étienne. Salif Keita era tão querido no Mali que o governo tentou impedir a sua ida ao futebol francês de todas as formas. Após fugir para a Libéria, Keita chegou à França e os torcedores do Saint-Étienne jamais esqueceriam um jovem malinês nos verdes, como é a alcunha do time até hoje. Por lá, na temporada seguinte aos testes, Salif Keita encantou a França. Ele era muito diferente, um biotipo de jogador africano alto, rápido, muito ágil na arte do drible e extremamente goleador. Praticamente tudo o que um jogador de futebol precisava para alcançar o sucesso na Europa. Nas temporadas de 1967 até 1972, o estádio do Saint-Étienne presenciou verdadeiras sessões de óperas, com a gingada e o talento nato de Salif Keita para jogar futebol. Um estrangeiro que driblou as desconfianças de qualquer um na Europa. O atacante se consolidou como um dos maiores jogadores na história do Saint-Étienne, marcando incríveis 142 gols em 186 partidas com o manto do clube francês. Além, óbvio, de conquistar 3 títulos do campeonato francês, sendo 2 edições seguidas entre 1968 e 1970, além também de 2 Copas da França. Essas temporadas garantiram a Salif Keita o prêmio de melhor jogador africano do ano em 1970, na primeira edição da chamada Bola de Ouro, criada pela France Football para homenagear os jogadores africanos pelo mundo, a Bola de Ouro africana. Foi um marco, inclusive, no reconhecimento do futebol africano no velho continente. E foi também na temporada 70-71 que Salif Keita construiu o grande ano da sua carreira. Uma temporada com 42 gols que o consolidou como o segundo maior artilheiro de toda a Europa, atrás apenas de Josip Skoblar, do Olympique Marseille. Nós estamos falando de 42 gols marcados por Keita, que lhe garantiu a chuteira de prata na Europa. Outro marco muito importante e histórico para a imagem dos atletas africanos no futebol europeu. Um prêmio como a Bola de Ouro e mais de 40 gols na temporada europeia durante os anos 70. Um recorde sem precedentes para um jogador africano. O legado de Salif Keita no Saint-Étienne é tão importante que o malinês ganhou o apelido de Pantera Negra pelos torcedores. Uma alcunha justa para um atacante feroz diante dos zagueiros, extremamente rápido e ágil, mas sobretudo mortal na frente do gol.
O símbolo da Pantera Negra, inclusive, já esteve presente até no escudo do clube francês, graças a Salif Keita. Tamanha era a reverência do clube e seus torcedores ao astro do Mali. Sem dúvidas, as experiências de Keita que vieram logo depois do Olympique Marseille, no Valência, no Sporting Lisboa, na Europa, foram consideráveis, mas somente no Saint-Étienne que Salif Keita será lembrado para todo o sempre como uma das maiores lendas de um dos clubes mais vencedores e tradicionais da França. Um craque de futebol negro e africano no mundo europeu e branco, desfilando como a primeira grande celebridade africana na Europa dos anos 60 e 70. E como diz o lema do Racionais, foi o primeiro Dimas da história, ou, nas palavras de Kamal, para que alguns se sentissem no topo, alguém tinha que ser fundamento. E Salif Keita, que estreou com apenas 16 anos na seleção do Mali e levou o país à sua primeira final de Copa Africana lá em 1972, carregou essa responsabilidade e a noção de que para alguns se sentirem no topo, anos e décadas depois, alguém tinha que ser fundamento. E Salif Keita, na Europa, foi esse fundamento para a imagem do futebol africano no mundo. Salif Keita, o Pantera Negra, o maior jogador na história do Mali e um dos maiores de toda a África, se não for o maior, tá? Deixou um legado invejável para as estrelas que viriam logo depois, como Roger Milá, Abedi Pelé, Canu, Okocha, Eto'o e companhia. Salif Keita está para o Pelé no Brasil, até porque se o Brasil é o Brasil de Pelé, o Mali é o Mali de Salif Keita. Uma lenda e jamais deve ser esquecida no futebol africano. E aí, gostou da história? Então deixa a curtida para ajudar esse conteúdo a chegar mais longe, porque nós dependemos apenas de você aqui no canal para que esse conteúdo chegue mais longe com like, e também inscreva-se no África Mamba e aplique o cupom AFRICABR na KTO para apostar, tá? Não precisa de aplicativo, tá aqui na descrição. Então vocês aplicando esse cupom estarão ajudando o África Mamba lá na KTO, o África Mamba, que é a casa do futebol africano no YouTube do Brasil. Então, maratone os vídeos do canal e eu espero você na próxima produção aqui da firma, beleza? Tamo junto e fé!